Então, galera, dando continuidade ao vídeo, vamos falar um pouquinho sobre localização de arcos na circunferência, ok? Com o professor Júnior, trigonometria do Colégio Sacramentinas, Bonfim. Então, temos um círculo trigonométrico, né? Temos um ponto além do círculo trigonométrico. E deixa eu só colocar no sentido anti-horário, deixa eu só me deslocar aqui para vocês lerem. No sentido anti-horário. E vocês já estão vendo alguma coisinha aqui, mas antes eu explico isso. Imagine, gente, uma situação em que o ângulo ele vai dar uma volta, duas voltas, três voltas e depois parar em um ponto, ok? Como é um círculo, ele pode dar quantas voltas quiser, né? Cada volta não é 360, então olhando aqui embaixo no amarelo, 360, ele deu uma volta, deu outra volta e parou no ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de 45 graus. Então, poderia ser qualquer outro ângulo aqui, viu, gente? Poderia parar até aqui, se ele quisesse, parar em qualquer outro ponto. Tá. Então, se você for deu uma volta, mais uma volta, mais uma volta, 360, mais 360, mais 360, e parou no 45, você soma mais 45. Então, vai dar 1125. Então, nessa questão, o, o rapaz aí, o ponto parou em 45 graus e formou esse ângulo. Ou seja, ele deu 3 voltas, né? 3 vezes 360 e parou em 45. Ou seja, deu 3 voltas e parou em 45 graus. Então, 1125 graus ele é côngruo ao ângulo 45 graus. E como é que a gente pode obter desse ângulo maior? É a mesma coisa quando o cara lá, o skatista, tá dando as voltas, tipo 360, ele deu uma volta completa, né? Ele deu uma volta 540 graus, né? Então a gente pode estar avaliando quanto é 540 graus, né? Ele deu uma volta 360 mais 180, né? Então ele deu uma volta e meia. Tranquilo? Então essa é a ideia. Vamos lá para os métodos, né? Para o método em relação a graus, se o ângulo ultrapassar 360, só basta dividir por 360 e pegar o resto. Gente, essa situação aqui a gente tem que dividir na mão, ok? Porque a gente tem que pegar o resto. Se eu dividir na calculadora, a gente não tem como pegar o resto na calculadora. E a gente é necessário ver o resto. Então, 360, 1300, né? Esse é exemplo. Dividir por 360, ele vai dar 3 voltas, né? 3 vezes 360 dá 1080. E aí, só subtrair aqui no cantinho, né? Vai dar 220. Onde esse 3 representa o número de voltas e esse 220 graus representa o menor arco não negativo, que a gente vai chamar, ok? Não negativo porque a gente está falando do positivo. Então a gente pode falar que 1300 graus ele é 3 voltas e parou em 220 graus, ou seja, parou no terceiro quadrante. 220 está no terceiro quadrante, né? Pode ser uma das perguntas numa questão. Se for negativo, você vai fazer o mesmo procedimento, esquecendo o sinal por enquanto, e no final você vai colocar. Então, deu 3 voltas nessa mesma questão, só usando um ângulo negativo. Agora o arco é o arco negativo, então é o menor arco negativo possível para ele, que pode vir nas questões dessa forma. E menos 1300 graus, deu 3 voltas e parou em menos 220 graus. Ou seja, se a gente for transformar ele no menor arco não negativo, vai falar 140 graus, ou seja, no segundo quadrante. Tranquilo? Vamos lá. Gente, para localização de arcos na circunferência. Em relação ao radiano, ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas uma primeira dica que eu vou fazer, para vocês não precisarem passar por tudo isso, e vocês, caso não entendam, você pode transformar esse ângulo aqui, 29π sobre 4, em graus, fazer todo aquele procedimento lá, e depois, se for uma alternativa em radiano, você transforma em radiano. Tranquilo? Pode ser que seja mais fácil para vocês pensarem dessa forma. Mas vamos lá pelo procedimento, olha como às vezes pode ser chatinho. Você vai pegar aqui, ó, 29π sobre 4. Vou pegar logo o exemplo para vocês entenderem na prática. 29π sobre 4, vou pensar em um número dos 29 aqui.
menor do que 29 que seja divisível por 4. Quando a gente diz divisível, é que seja uma divisão exata. Então, 29 dividido por 4, eu vou pensar no 28, por exemplo, uma casa a menos. 28 dividido por 4 dá 7. Beleza. Só que eu vou precisar dele que o resultado dê um número par. E o motivo é porque a gente vai relacionar com uma volta completa. E uma volta completa em radiano é 2π, né? E aí eu preciso que ele seja par em relação a isso. Então eu não posso usar o 7. Lembrando, você acabou de encontrar o primeiro e ele não é par, você já sabe que o próximo número divisível vai ser par, porque sempre é um par ou um ímpar, par ou ímpar, nesse caso aqui. Então, ó, como é o número 4, eu sei que eu vou andar 4 casas. Se aqui fosse o número 5, né? Eu andaria, se eu encontrei o primeiro, eu vou andar 5 e eu encontro o, o próximo número divisível. Tranquilo? Então vamos lá. 28 dividido por 4 deu 7, então não vou poder usar porque deu ímpar o resultado. 27 sobre 4 não pode, 26 sobre 4 não pode, 25 dividido por 4 também não dá para dividir os três casos, mas o próximo caso dá. 24 por 4 dá 6. Então esse eu posso utilizar e ele é par, ok? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai reescrever aqui como está reescrito aqui embaixo. A gente tem 29π sobre 4 é igual a o resultado que a gente deu 24. Uai, o resultado que deu não deu 24 sobre 4. Então a gente vai colocar 24 sobre 4, colocar o pizinho aqui do lado para não esquecer. E mais o restante que falta para formar os 29. 24 mais 5 dá 29. Então 5π sobre 4. Porque se a gente juntar isso aqui tudo, vai dar exatamente isso. Então, pensando aqui, continuando isto, né? Continuando isso, a gente pode reescrever 29π sobre 4, dividir isso aqui dá 6π, mais 5π sobre 2. Aí o motivo porque é par, que eu preciso de par. Porque 6π eu posso reescrever como 3 vezes 2, sempre multiplicando por 2 aqui. Porque 2π é uma volta, então estou dizendo que 3 vezes 2π, eu estou falando que estou dando 3 voltas. Então 3 voltas e parou em 5π sobre 4. Ok? Tô olhando um pouquinho para cima porque eu tô com a TV aqui no slide. Então ele está no terceiro quadrante. Para quem não consegue visualizar que esse aqui é o terceiro quadrante, é só transformar ele em graus que você consegue perceber isso. Ok? Vai dar resultado no terceiro quadrante. Esse método também pode ser feito do mesmo jeito com o negativo. Então vai fazer o mesmo procedimento com o negativo, só colocando sinais de menos. E aí vocês vão obter o mesmo resultado, tal, que eu usei o mesmo número, só que aqui menos 5π sobre 4. E aí ele estará no segundo quadrante. Tranquilo? Porque ele está indo pelo outro lado, né? Pelo positivo. Ou pelo sentido negativo, ou seja, sentido horário. E por causa dessas voltas que eles podem dar, a gente pode escrever uma expressão geral. Se eu pedir escreva uma expressão geral, ela vai estar no seguinte formato: o ângulo, né? O ângulo lá, mais 2kπ, onde esse k pertence aos números inteiros, que ele vai falar o número de voltas. Então 1, 2, 3, 4 voltas, ok? Então esse k ele representa isso. E 2 vezes π é o 2π, não é uma volta completa. Então se for em radiano, né, a gente reescreve assim. Por exemplo, o ângulo aqui, ele é 120 graus e ele ficar dando voltas à vontade, ele vai dar sempre 120 graus. Se for se for nesse formato aqui, que não é muito visto nas questões, mas também vale em graus, é alfa mais 360 vezes k, onde esse k representa o número de voltas, ok? Então, um exemplo, 120 graus, eu quero que escreva uma expressão geral para 120 graus. Vai ser 120 graus mais 360 vezes k, onde k pertence aos inteiros. Se eu quero 2π sobre 3, 2π sobre 3 eu fiz o cálculo lá, ele deu ele lá no segundo quadrante e tal, bonitinho, né? Deu 120 graus. Então, eu reescrevo 2π sobre 3 mais, ó, não é 360
capi. Eu vou reescrever 2kpi. Tranquilo? Eu errei aqui. Vocês reescrevam aí, bem simples. E ele vai dar 2kpi. Vou colocar uma setinha aqui, ajeitando. Tranquilo, gente? Vamos lá para a simetria. Finalizando o nosso conteúdo, simetria. Um arco ele vai ser simétrico quando ele tem seus pontos, né? Um ponto P, um ângulo P aqui, formado pelo círculo trigonométrico, ele tem seu simétrico nos outros quadrantes. Então, se o ponto P aqui eu chamei de alfa, que no caso sempre vai ser alfa no primeiro quadrante, no segundo quadrante ele vai ser 180 menos alfa, ok? 180 menos alfa, 180 mais alfa e 360 menos alfa. Então, exemplo. Se 30 graus está no primeiro quadrante, não é isso? Para transformar ele no segundo quadrante, eu faço 180 menos 30, porque é 180 menos alfa. 180 menos alfa, então 180 menos 30 dá 150. No terceiro quadrante é 180 mais alfa, e aí ele vai conseguir dar esse pulo aqui, tranquilo, até M. 180 mais 30 dá 210. E por aqui é mais fácil ir por baixo, então a gente subtrai. Andar, né, negativamente é andar para... Se eu botar menos, eu estou andando no sentido horário. Então 360 menos 30, 330. Tranquilo? Então eu consegui encontrar todos os simétricos do meu exemplo 30. O que pode complicar às vezes, e eu vou tirar meu rostinho daqui, colocar aqui embaixo, é quando nessa simetria a gente tem um ângulo que já está no segundo quadrante. Tipo, no caso do exemplo aqui, tá 120 graus. 120 graus, gente, ele já está no segundo quadrante, então já tem o resultado de 120 graus aqui. Então lá no segundo quadrante é 180 menos alfa, e alfa é no primeiro. Então eu tenho que pegar esse valor aqui, 180 menos alfa, e comparar com o ângulo que eu já tenho, porque 180 menos alfa é o segundo quadrante, né? Então eu igualo a 120. E consigo encontrar alfa através dessa expressão, jogando, né, mudando o sinal, multiplicando por menos 1 e dá 60. Então já encontro o primeiro quadrante a 60, né? A partir daqui eu consigo encontrar os demais, porque aqui é 180 mais alfa. Quem é alfa é o cara no primeiro quadrante. Então 180 mais 60, 240. No quarto quadrante, 360 menos alfa, né? Aqui a formulazinha. 360 menos 60 dá 300. Tranquilo? Esse é o nosso conteúdo. Ok? Obrigado, gente, pela atenção. Espero que tenha ajudado nesse capítulo 5. E qualquer dúvida nos comentários, né? E curtam, por favor, para saber esse feedback. Se não gostar, não curta. E aí eu já sei que o feedback é negativo. E por favor, comente para melhorar mais os vídeos. Ok? Um abraço a todos.